Mas então, aí Então, cara, vamos falar do mostra Aerosmith aí, no Brasil nos anos né? 70, né? É, mostra aí a tua revista, né? Que tu tem, que é uma raridade, né? Eu, Que é a Pop, né? essa revista aqui, velho, eu achei ela por um acaso no Mercado Livre há uns anos. Acho que ela tava R$ 5, coisa assim, Nossa, né? Ah, bom, vou pegar, né? Quando é que a gente vai ter uma revista do Aerosmith falando do Aerosmith? Opa, deixa eu... a capa, mostra a capa, pra galera se orientar com relação à A capa. Como é que é a capa capa da revista? é isso aqui, ó. Olha aí, rapaz, ó, quando é que você vai Surf, adivinhar que perigos que pela ameaçam nossas capa, feras. que Não, pela nunca, né, capa meu? dessa revista. Nem fala do Aerosmith na capa. Ah, Tanto, sério? não fala, não tem. A chapa Caramba. tem as frenéticas, sexo é sexo, pop conta tudo que você sempre quis saber. Meio Matucano Porra. Chaplin, mas não fala da Aerosmith. Isso aqui é fevereiro de 78, ou seja, tinha acabado de sair, ou tava para sair pelo menos, o Draw the Line por aqui. Né? Então, Sim, sim. assim, eu só consegui achar no Mercado Livre porque o cara colocou lá as fotos da parte da Aerosmith. Então tem essa foto aqui do Steven, que, se eu não estou enganado, é da turnê de 77, no Japão. Pelo menos pela roupa dele. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, dá, né? É Sim, esse sim. 77. E aqui, tá dando pra ver? Não. Eita, não rasgue não. Tá. E eles falando, né, dos Stones. E aí mostrando isso, né? Tipo, eles chegaram para arrasar com os Stones. Tipo, sempre comparando o Aerosmith com os Stones. Né? Tipo, no Sim, sim. palco, o gatão Steven Tyler comanda a loucura. O gatão, o Steven Tyler, né? Steven Nossa, Tyler, cara. maravilhoso isso aqui, velho. Essa foto do Steven do Joe é ótima, velho. E Gosto muito. com a menção de 300 shows por ano, né? 300 shows no ano, é coisa. Como eu te É muito, falei, eu né? não tenho registros disso. Eles podem ter feito 300 shows entre 75 e 78, isso eu acredito mais. Mas num ano, como a revista diz, 300 shows no ano é você passar 10 meses no palco direto. Ou seja, em 3 anos, quase 1.000 shows, né? Segundo essa média da revista, Não- isso é humanamente impossível, não tem bicho. condição. Haja Né? cocaína, né? Né? Para manter essa galera em pé, viu? E E, aí, cara, é interessante, né? Porque, vamos lá, você que está escutando aí a gente, que curte a banda Aerosmith, que descobriu com os Nine Lives da vida, Get a Grip e tudo mais, né? Assim, a banda, ela só veio ter um sucesso comercial no Brasil a partir da década de 90 com Get a Grip, que foi, exato. né, disco de ouro aqui, Isso. né? E com show, né, no Hollywood Mas Rock. com shows, né, que aí foi que aumentou, potencializou, que inclusive também reverberou no Big Ones também, que teve uma boa vendagem aqui também Exatamente. e tal e tudo mais. Mas a banda, ela já era notícia no Brasil desde a década de 70. E já tinha E aí discos fica a pergunta, lançados, né, por no quê? começo da década de 70. Discos lançados, né? Como é, já foi mencionado que Rocks foi o primeiro LP do grupo a ser lançado no Brasil em 1977. Né? Lembrando que os discos da banda que foram lançados aqui, eles não foram necessariamente na ordem que foram, Exatamente. obviamente, nos Estados Unidos, né? Então Sim. você vai ter, né? Rocks veio primeiro porque a banda já era um sucesso nos Estados Unidos e a gente sabe que quando é um sucesso nos Estados Unidos, ela Importa dos começa outros lugares, né? Ela começa a ter já atenção em outros começa a, lugares. Né? exatamente. As gravadoras de olho no mercado externo, né? No caso norte-americano, já começa a divulgar as bandas, já começa a lançar em outros espaços e tudo mais, né? Exato. Então, aí a banda lançou Rocks e em seguida veio Toys in the O Attic, e Toys aí in the foi Attic. lançando, A aí discografia da foi, Aerosmith, assim, em estúdio, pelo menos, a partir de 76, ela acompanha lá fora. Né? Isso aí. Se você sim. quiser, já que a gente vai falar do Aerosmith no Brasil, se você me der 2 segundinhos, eu pegaria os outros álbuns. Porque eu só separei aqui até o Greatest Hits. Tá, vai lá, se o Instagram não Não caí. encerrar, né? Rapidão. Aí, então, gente. Então, é como
como mencionei, né? Como é que a banda, né, vira sucesso somente na década na década de 90, né, e não na década de 70. Fica um porém aí pra gente, né? Pra gente pensar. Voltei. Alô? Muito rápido. Exato, falei que era Falar. rápido. Então, assim, o Aerosmith e a discografia nacional acompanhou lá fora, né, principalmente em estúdio. Então, o Rocks, deixa eu pegar meu Rocks aqui, foi o primeiro que saiu, ainda em 76. Ele já saiu aqui no Brasil em LP e cassete. Muito Em bem. seguida... Tem um cassete aí para mostrar também? Não, aquele cassete que eu te mandei não era meu, eu achei a foto só. Aí em seguida veio o Toys in the Attic, que eu não tenho ele em LP ainda, a versão nacional. Tem uma versão importada, mas o nacional eu não tenho ainda. Veio o Draw the Line, que tá aqui, aí vem até aqui, ó, incluindo Draw the Line. Então ele em 78, que ele saiu até no selo, ele já deixa claro que saiu em 70, que aqui é a produção dele aqui em 78. O Toys, ele saiu em duas versões aqui no Brasil, né? São selos diferentes. O primeiro selo da CBS, do Aerosmith, é um todo laranja, o segundo é laranja e amarelo. Então, esse laranja e amarelo já é mais pro final dos anos de 77. Provavelmente o primeiro que saiu nesse selo foi o álbum de 77 do Roberto Carlos. Dizem que era um selo especial para aquele álbum do Roberto, que acabou sendo adotado pela gravadora depois. E tanto que muda até, né? Que antes era só CBS e aí vira disco CBS. Então aí veio o Draw the Line. Cadê o meu... Aí veio esse, Live Bootleg, que como a gente falou na outra live, saiu duas versões, uma com pôster e a outra que o pôster era a capa dupla. Né? E aí, finalizando a década de 70, saiu Night in the Ruts. Night in the Ruts, ele nunca saiu em CD aqui no Brasil. Ele só saiu em LP e em cassete. E mesmo a versão nacional em LP, pelo que eu saiba, né? Eu conheço alguns colecionadores que não encontraram ela nacional. Que tem o vinil, mas ou importado, ou dos Estados Unidos, ou de outro lugar. E o detalhe é que essas versões, eu não sei o Rocks, o meu não tem. Né? Mas o Draw, o Live Bootleg e o Night in the Ruts, todos com encarte. Né? A diferença dos encartes deles no encarte americano é porque no encarte americano tinha uma parte mostrando as vendas, né? Tipo um catálogo de vendas da banda. Não é o caso aqui. Né? Então, mas tinha encarte. Então, pra você ver, havia um cuidado, não era uma banda que eles lançavam, faz aí a xerox da capa e lança. Não, havia um cuidado, eles lançavam o disco com encartezinho, então foi uma banda bem cuidada nos anos 70, nesse sentido, pela Columbia, né, pela CBS aqui. É porque era uma aposta, né? E é interessante a gente perceber isso. Era uma aposta que se tinha também, né? Porque a banda vendia milhões nos Estados Unidos, né? Já tinha engatado, pelo menos até 77, já tinha engatado uma turnê na Europa. Isso. Já estava chegando no Japão, então a banda já estava tentando alcançar um status a nível mundo. Ela já era conhecida a nível mundo só por ser dos Estados Unidos, então porque reverberou. Toys in the Attic e Rocks, eles reverberaram no mercado, aí nas críticas. Tanto, né, que foi chegar mais amplamente na Europa e no Japão. Então a banda se preparava a dar voos cada vez maiores e com um determinado apoio da gravadora. Exato. Determinado, né? Exato, porque assim, o Aerosmith era uma banda, ainda é, né? Uma banda muito de estrada. E eles focavam muito nos Estados Unidos. Aí no Roxy, que eles começaram a ter uma visão mais global. Então aí que eles foram para a Europa. 76 eles foram para a Europa, começo de 77 para o Japão. No meio de 77 eles voltaram e fizeram outros shows na Europa. E em 79... Eurofest, né? Exato. Eurofest 77. Festival. Teve um show no festival na Bélgica, né? Então foram os primeiros shows de grandes plateias do Aerosmith na Europa, foi em 77. Os shows de 76 foram em lugares pequenos, né? No Japão não, no Japão eles já foram tocar no Budokan,
né? Eles fizeram 9 shows pelo Japão em 77. Então eles já tinham uma receptividade maior. O Reading Festival foi em 77, não foi que eles Exato, participaram? exatamente. Lá em Inglaterra, né? Isso. Né? Então, aí teve o Reading, teve o Eurofest, né? exato, teve um sempre como convidados, exato. como convidados ou destaques, né? Nos cartazes que eu vi também. Sim. Né? Tipo assim, né? Não era mais um entre as quais que está indo ali tocar. Não, era a banda ou de primeira ou segunda, ou primeira, segunda linha do cartaz, né? Sim, sim. Né? E aí... em 79 tinha uma turnê europeia marcada. Chegou a sair cartazes dos shows na Alemanha. Se não me falha a memória, eles iriam abrir para o Led Zeppelin. Exatamente, no festival em agosto. Estava marcado isso. Era na Europa, né? Na Europa, né? Na Inglaterra, acho que Knobber Festival, algo do tipo. Não estou lembrado agora o nome do festival. Porque quem abriu foi o CDC, não foi? Eu acho que foi. Eu não vou lembrar exato, mas... Ou seja, havia um plano de internacionalização da banda já nos anos 70. Em 79 sim. Eles iriam voltar para o Japão. Só que o que acontece? Dias antes das turnês pelo Japão e pela Europa, o Joe sai da banda. Né? Que tem a briga lá em Cleveland e que assim entra para a história como a briga do copo de leite. Mas a gente sabe que não é só aquilo. Aquilo foi não vou dizer a gota d'água, mas a gota de leite final para para o Joe sair da banda. Porém, sim. Assim, ali foi o acúmulo de tensões, né? Que foram até a saída. Então, tipo, já havia esse plano de internacionalização, só que com a saída do Joe, acabou. Entendeu? Como é que você sai? Você tem a maior banda da América, mas já sem um dos seus pilares. Como é que você trabalha isso? Exato. E o próprio Joe Perry, ele fala isso, né, na biografia dele, que ele queria tocar para outros públicos, ele queria essa coisa da expansão da banda mesmo a nível mundo, né? Só que depois ele foi saber que eram os produtores, né? Ou eram os empresários que... Os empresários que não queriam que eles tocassem fora, né? Porque parece que não seria muito lucrativo para os empresários, exato. E aí tem essa questão do dinheiro, né? Mas que demonstrou com essa turnê na Europa que a banda poderia alçar voos maiores. Sim. Né? Claro que na Europa eles ainda não tinham status de mainstream, mas era uma novidade que estava chegando, era formação de público, né? Sim. Só no Japão, aí sim, que já era bem maior a expectativa em torno da banda, né? Como tu já mesmo disse, tocou no principal espaço, né? Um dos mais famosos que se tem no Japão na época, né? Exato. Então, aí tá onde dezenas de bandas lançaram discos ao vivo lá no Budokan. Exato. Então, assim, era uma banda que havia o interesse de ter uma internacionalização da marca. Agora, por exemplo, a turnê na Europa estava marcada para agosto. O Joe sai em junho. É a primeira questão até prática. Quem é que vai tocar? A gente não entrar nem nas questões, mas assim, de substituição do Joe, né? Que ninguém poderia, evidentemente, pegar esse lugar, mas é uma questão prática. E aí, a gente não tem guitarrista. Como é que a gente vai fazer uma turnê daqui a um mês na Europa? Para completar, o guitarrista que saiu é o Joe Perry, é o guitarrista principal, né? Então ele já não tinha, precisou cancelar, né? Então, assim, não custa imaginar que talvez até no começo dos anos 80 eles pudessem vir aqui para o Brasil, se eles tivessem continuado juntos. Não digo para o Brasil, mas algum outro mercado aqui na América Latina, porque o Joe Perry Project tocou na Venezuela em 83. Entendeu? Sim. Eles tocaram em Caracas, lá no Poliedro, que era a principal casa de shows de Caracas. Então, se o Joe Perry Project foi parar em Caracas, não é nenhum absurdo imaginar que se o Aerosmith ainda estivesse junto, fosse procurar um plano e ainda mais se o público já não fosse o mesmo nos Estados Unidos, procurar outros lugares para tocar. Que foi o que o Kiss fez. O Kiss veio parar aqui em 83, por quê? Não tinha público nos Estados Unidos. O Aerosmith hoje em dia toca muito aqui na América do Sul, por quê? Porque já não tem o mesmo público que tinha nos Estados Unidos. Né? Não toca mais nos mesmos lugares.
né, de primeira linha. Então vem para cá, porque aí aqui eles sabem que vão tocar para muita gente e vai ganhar uma grana boa. Exatamente, né? E aí né, chama atenção, né, para a gente até refletir, né? Por que o Aerosmith não fez tanto sucesso aqui no Brasil na década de 70? Porque demorou, né, para pegar tanto. Porque demorou quase 15 anos para a banda pegar aqui, né? Aí você, pois é, porque assim, discos eram lançados. Sim, eu vou até mostrar os jornais eram publicados. Né? Exato. Matérias em jornais publicados. E veja, os discos não eram nem que eram discos lançados com atraso aqui. Assim, tinha um certo atraso, evidente. Mas não era um disco que foi só lançado depois que a banda estourou. Não, era um disco lançado na época. Rock na Hard Place saiu aqui em 82 ainda. 82 e 83. Ele pode ter saído. O Don't With Music, eu sei que saiu em 91. Essa minha versão é 91. Não sei se saiu já em 85 aqui. Só que ainda assim, é antes do estouro da banda aqui com Get a Grip. Depois ele vai sair aqui, o Permanent Vacation. Ele tem uma edição, ele tem edição nacional da mesma época do lá, 87, 88. O Pump é a mesma coisa. Esses todos aqui que eu estou mostrando são nacionais. E aqui o Get a Grip, que aí é o estouro da banda. E, porra, eu não peguei justamente o mais especial, que é o Pandora's Toys, que só existe aqui no Brasil. Em LPs. Aqui Exato, eu vou pegar ali. Aqui é o Big Ones. Então, tipo assim, todos esses álbuns aqui saíram aqui na época, não é uma coisa que só saiu depois que a banda estourou. Como foram os álbuns depois, né? Em edição de CD. E aí fica a dúvida, fica a pergunta, né? Pô, a banda era notícias nas revistas musicais aqui da época, né? Você vê como você publicou a revista Pop aí, né? Você publicou não, né? Você mostrou uma publicação da revista Pop, né? Um destaque, era destaque nas páginas, chamando o cara o Steven Tyler de gatão, dizendo que a banda era uma máquina no palco, com 300 shows por ano, né? Mas nem só isso, né? Outras revistas posteriormente, da época, também publicaram notas da Aerosmith. Quando saiu o Walk This Way, né? Com o Run DMC. Eu tenho aqui uma revista, né, que era o Jornal de Música, de 77, eles lançando uma nota de uma resenha do Toys in the Attic. Porra! Me manda isso depois. Jornal de Música. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Peraí. Mostra aí. Aqui. Tá vendo? Sim, sim. Aqui, ó. Esse aqui é um recorte de jornal. Jornal de Música, 1977. Ou seja, já falando do Rox, né? Que saiu primeiro, mas o Rox lançado aqui depois. Mas a resenha é do Toys in the Attic, né? Sim. Nota assim, escandalosamente ensurdecedores os 5 componentes desse grupo da 4ª geração do rock americano. Eu acho interessante que no final eles colocam assim, o restante do trabalho, né, que é Toys in the Attic, né? Uhum. O restante é puro rock and roll safra 70, feito com uma garra de deixar a garotada maluca. Então, era uma banda que assim, era pra molecada daqui, né, meu? Tipo... Exatamente, a galera setentista, né? E eu acho que o que aconteceu foi assim, que o Aerosmith virou pra essa galera nos anos 70 uma banda meio assim, de nicho de quem era roqueiro. O cara que ouvia... Ou de quem era pesquisa... comprava produtos importados, essas coisas de pesquisa, né? Exato. Alguma coisa assim. Exato. Então, tipo assim, a galera que ouvia os rock pauleira, né? Ouvia um Black Sabbath, um Purple, Led Zeppelin. Então, aí eles iam ouvir o Aerosmith também. Não virou uma banda assim que todo mundo conhecia, como foi virar depois no Get a Grip. Aqui é a Pandora's Toys, ó, o LP. Vou pegar ali. Então, só aqui no Brasil esse vinil saiu. E ó que já estava no final da produção de LP aqui no Brasil. Né? Sim. Fora só saiu em CD. E ele tem versão em CD e em cassete também, brasileira. Então, tipo assim, foi uma banda que a CBS daqui deu atenção.
né? Uhum. Poucos discos Não, não saíram na época aqui, os Classics Lives e o Jams, e só, e a Pandora's Box, né? Até. Pois é, e como eu disse, né, a banda, inclusive, ela já tinha uma certa cobertura da imprensa. Porque como é que você vai dar notícia de uma banda que, Ninguém liga. teoricamente, ninguém liga? Então, devia existir, isso aí eu acho que é porque talvez não entre, ou talvez ainda não se tenha registro das vendas desses trabalhos aqui da década de 70. É porque o que eu tenho de registro, que eu até postei naqueles 50 fatos lá, dos 50 anos que eu postei na página, não sei se você chegou a ler. Eu vi alguns. O que se tem lá, que o Aerosmith vendeu 550 mil cópias aqui no Brasil, mas a partir da década de 90, quando começa a contagem. E é realmente quando o Aerosmith começa a estourar aqui. Então aí faz sentido ser uma das 15 maiores bandas, né, de vendas de rock aqui no país. Mas antes a gente não tem essa informação, porque assim, esse Rocks, por exemplo, ele pode ter tido uma tiragem, sei lá, de 5 mil discos para a banda testar, para a gravadora testar a banda. Ninguém sabe. Sim, pois é, porque assim, não existe você soltar notícias, fazer resenhas, fazer matérias, né, de algo que não tem uma determinada procura. Claro que você pode, em um primeiro momento, as revistas e tal, terem aquela influência das gravadoras. Olha, publica isso aqui. Jabá, né? Não sei o quê. Mas posteriormente, com notícias, por exemplo, em 1976, a revista Pop, a mesma revista Pop que tu mostrou aí, ela publicou que o Aerosmith estava tocando com o Jeff Beck. Bom, então. Por que raios eu, jovem brasileiro da década de 70, estou querendo saber se o Aerosmith tocou com o Jeff Beck? Primeiro, o que seria esse Aerosmith? Exato, para começar a conversa. Ou seja, o disco, como a gente disse, o rock você tinha saído aqui. Exato, mas em 76, não. Exato. Eu acho que até o rock ter saído, eu acho que já deve ter saído pelo final de 76 aqui, né? É porque assim, era muito eu tenho informação que ele saiu em 77. Né? E aí, um ano antes, a banda já era notícia aqui. Não, eu tenho. No disco, ele coloca como produção 76. No Toys in the Attic, ele coloca aquele selinho de produção de 77. No Draw the Line, 78. Entendeu? Então ele não... Porque normalmente eles colocam assim, mesmo que seja hoje em dia, né? Mesmo que seja uma tiragem atual, eles colocam o selinho de produção do ano original do álbum, né? Mas nesses discos da CBS, eles colocam, assim, 76 pro Rock, 77 pro Toys, 78 para o Draw e Live Bootleg, e 79 Night in the Ruts. Certo. Entendeu? Então aqui, ó, tem essa notícia do jornal, deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Só para complementar aqui. Eu tenho a notícia daqui. Olha só, como a banda era divulgada e, de uma certa forma, devia ter algum tipo de relevância no mercado rock aqui, né? Porque eles divulgaram na revista, que é exatamente na revista Música, de 1979, né? Uma foto do Steven Tyler exatamente narrando, né, noticiando aquela confusão que teve dos jovens que fumaram no ambiente fechado que a banca pagou. Eu já vi esse recorte. Há muito tempo. Eu não tenho mais, mas... Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu lembro de já ter visto esse recorte. Olha esse inventário aqui. Ou seja, né? Até converte, né, para cruzeiros quanto era o tamanho da multa. Exato, né? Ou seja, a gente tem, né, toda uma notícia, difusão da banda, seja nos trabalhos, nas músicas, seja na questão de notícias, mas a gente não, ou pelo menos não se tem uma informação do que representava essa banda na época. Então, provavelmente não representou muita coisa, porque praticamente quando se começa nos anos 90 a falar da banda, é como se a banda fosse uma novidade aqui. É como se tivesse acabado de sair o primeiro álbum. Assim, ela até começa a fazer um pouco mais de barulho na época do Pump, aqui no Brasil, né? Só que é a história mesmo com Get a Grip. Tanto é que na época do Pump, né, tem isso porque alguns discos da Geffen
saíram em 91. Porque, como eu disse, o Done with Mirrors, essa edição é de 91. Né? O Permanent Vacation saiu em CD em 91. E aí talvez seja até o primeiro CD do Aerosmith aqui nacional, né? E aí, em 93, sai a Columbia a CBS, aliás. Opa, esse aqui é o americano. Peraí, deixa eu mostrar aqui o nacional. Deixa eu encontrar ele primeiro. Aqui no meio. Pô, acabei de pegar esse álbum, velho. Enquanto eu procurei, eu vou também pegar uma revista aqui. Espera aí. À vontade. Espera aí, eu vou pegar uma revista aqui. Só mais um segundo, gente. Quem está assistindo aí, ou que estiver assistindo pelo YouTube, que a gente aqui, a conversa não tem roteiro. A gente até deixa mais na mão as coisas que dá, mas se a conversa leva, a gente vai ali buscar o material que a gente precisa mostrar. Exatamente. Não era muita intenção, né? Mas como a gente está falando dessa repercussão no Brasil, essa coisa toda da imprensa, né? Tem essa clássica aqui, né? Ó, Revista Heavy. Revista Heavy. Né? Bruce Dickinson na capa, né? Também não tem nenhuma menção ao Aerosmith, tá vendo? Uhum, na capa, não né? Tem. É Bruce Dickinson, Motley Crue, Venom, e aí traz Led Zeppelin, heavy brasileiro com o Inox e o Centurias, e falando do pôster do Judas Priest e do Donkey. Sim. Né? Isso é de que ano? Essa revista é exatamente de 1º de outubro de 1986, a número 1, a revista Heavy. Então ela deve falar do Walk This Way. Ela fala exatamente a volta. Nossa, que atraso, hein? A volta, em 86. Porra! Porque assim, mesmo que você falasse porque aqui como disco, já tinha um ano quase do Done with Mirrors. Exatamente. Não, mas aqui fala também, entendeu? Uhum. Fala do Don e fala do Run DMC. Sim. Eles botam Tyler Perry cruzar a fronteira do metal. Olha aí. E que é uma coisa até interessante pra gente falar, é que a banda não era vista como a gente hoje classifica, né? De rock, de hard rock. Pra quem é da época, era uma banda de metal. Né? Porque até porque metal, né? Exato, porque também heavy a visão metal, de heavy rock, exato, né? Porque a visão de metal antigamente era outra, né? Mas as pessoas viam o Aerosmith como uma banda de metal. Aqui, é porque está ao contrário, né? Mas vocês não vão ler provavelmente. Mas tem dizendo aqui, ó. Nos anos 70 não havia banda de heavy metal que chegasse aos pés da popularidade do Aerosmith. Exato. É porque está ao contrário, né? Mas enfim, aí aqui fala da volta, tem a comparação com o Mick Jagger, para variar. Né? É óbvio. Tá aqui, ó. Diz que o Steven Tyler aqui tá com mais cara de Mick Jagger do que o próprio Mick. E pior que nessa foto tá mesmo, hein? E o pior eu acho que não, viu? E aí, cara, fala, né? Fala um pouco. Essas duas aqui. Só essas duas capas. Mas, enfim, ao destaque que é dado. Né? Sim. Aí eu vou e pergunto, se uma banda ganha um destaque desse numa revista na década de 80, a gente está falando da década de 80, então, como é que a banda só veio de fato a vingar nos anos 90, entendeu? Fica esse vácuo, né, pra gente pensar, né? Até porque assim, a gente até entende... Exato, e a gente até entende, assim, hoje em dia, que a preferência do público sul-americano, sobretudo o brasileiro, é o Aerosmith da MTV. Mas só que, mesmo assim, o Aerosmith não surgiu aqui no Brasil na época da MTV. É óbvio que deu um empurrão. Bem antes. Mas bem antes, todos esses discos que a gente está mostrando aqui. Seja de disco, seja de revista. Assim, eu tenho uma pasta com material que eu tenho de revista que eu comprava. Faz muito tempo que eu não compro revistas, né? Do Aerosmith. Então, tirando essa revista de 78, o item mais antigo que eu tinha era uma matéria falando do Get a Grip, em 93.
O disco tinha acabado de sair. É uma revista Bis. E você sabe muito bem como a revista Bis era forte nos anos 90. Então, assim, sim, antes demais. do Era Grip estourar lá fora, Era Showbiz, né? teve a Bis e a Era Show. Showbiz? Aqui eu tenho, aqui é a Sim, sim. Bis. Deixa eu mostrar aqui. Ah, tá lá, não virou Showbiz não, ainda não. Aqui, ó. Sim, sim. Controle total. Aqui essa foto. Aqui ele até fala, ó, de quando a gravadora mandou eles regravarem o álbum. Falando de Dime Store Lover, Black Cherry e Meltdown. Tipo, músicas que nunca nem lançadas foram, entendeu? Sim, sim. Então, tipo assim, antes até do álbum virar aqui, o Get a Grip virar, que foi o grande sucesso aqui, a banda teve cobertura da principal revista de música do Brasil. Era a Bis, que era e a cobertura na década de 70 também, das principais Exato. revistas da A época. gente está mostrando aqui, Né? já isso tudo antes como a gente está falando, do estouro. Antes do primeiro show no Hollywood Rock. Exato. Né? A gente está falando aqui de material da década de 70, 80 e 90, mostrando os discos, sabe? 89, isso aqui foi lançado no Brasil. Eu acho que eu não tinha mostrado, né? O Greatest Hits, ele foi mostrado em 89. Foi lançado lá, né? Esse é o que foi lançado em 80, né? Ele saiu em 80, né? Mas aqui no Brasil só foi sair, que eu conheça, não tenho informações de versões dele em 80, aqui no Brasil, o que eu tenho é de 89, pela Epic, né? Não foi nem pela CBS que saiu, o selo que saiu foi pela Epic. Em 89, caramba. Entendeu? Ele tem até a tradução do nome das músicas aqui no cantinho. Peraí. Vou mostrar. Não sei se vai dar pra ver. Então é o único contrário, mas é o único álbum da Aerosmith que existe isso. Porque diferente dos outros países da América Latina que os álbuns vinham com letras, com títulos traduzidos, a gente não teve isso. Então a arte gráfica de lá, como eu disse, é igual daqui, é igual a de lá, né? Inclusive em encarte. Então havia é isso que a gente não consegue entender, que não sei se é o som, né? Que para o grande público, que a gente não consegue entender por que o Aerosmith não virou aqui. Demorou 15 anos para poder virar uma banda grande aqui. Se o Aerosmith vem para cá nos anos 70, mesmo sendo gigante lá, ia tocar no que aqui? Talvez até fizesse algum barulho, como o Alice Cooper fez em 74, mas pelo fato de ser uma banda de rock internacional. Não necessariamente porque as pessoas conheciam, né, o disco. Sim. Né? Então, talvez pela curiosidade, por assim dizer. Mas o Alice Cooper já era bem maior aqui, sim, mas... Tanto que até, né, fazia parte de letras de música, né? O Arnaldo Batista, né, naquele Loki, né, fala do Alice Cooper, né? O Eddie Starr, que fez aquele álbum com o Hal Seixas, Sociedade da Gran Ordem Tavernista, no álbum solo dele, Sweet Ed, ele tem uma parte lá que ele fala do Alice Cooper, mas é porque também era contemporâneo, o disco saiu em 74, então era notícia, né, o Alice aqui. Não, exato. E ele também era a cara do Emerson Fittipaldi, né, então... Podia associar, né? Exato. Mas acho que tu mesmo falou no ponto-chave, né? Não tinha o hit, não tinha a música, sabe? Não era tão comercial, no sentido de que existia aquela música chiclete, aquela música forte, aqui. Para o público brasileiro. Exatamente, para o público brasileiro. O What It Takes saiu ainda em um compacto da Warner. Não era nem um compacto, era o que chamavam de mix, que era um disco de 12 polegadas com uma música em cada lado. O outro lado era do Phil Collins. Então, tipo assim, houve um esforço, sabe? E não só da CBS, mas até da Geffen também, né? De trazer o Aerosmith pra cá. Mas parece que o som não batia aqui. Não, tipo assim, era o som que batia e voltava. Não bateu, né? Exato. Não bateu, porque assim, foi como você disse, né? Ele passou a ser conhecido em um nicho mais específico de quem curtia o rock pauleira da década de 70 aqui no Brasil. E posteriormente na década de 80. Então, para esse nicho específico, sim, você conhecia o Aerosmith. Você sabia o que era. Agora, para a grande massa, né? Para aqueles que escutavam
Peter Frampton, né, que adorava escutar as músicas do Peter Frampton aqui mesmo no Brasil, ou até mesmo as baladas do Nazareth, Sim. né? A banda simplesmente passou batido. E você, até hoje, você vai ter uma grande recordação das pessoas mais velhas pelo Nazareth, por exemplo. Sim. Porque lembra das baladas, né? Daquele eterno CD que rolou durante um tempo, um CD pirata, ou uma fita cassete pirata que tem Nazareth, as melhores, as baladas, essas coisas assim. Exato. Que toca na casa do vovô, da vovó, do titio e da titia até hoje, em qualquer bebedeira e churrasqueira. Exato. Churrascado, sei lá o quê. Né? A galera, esse é do meu tempo, do Nazareth. Então, faltou. Faltou ter uma geração faltou. Que eu vi assim, de forma massiva, pelo menos, sei lá, que fosse Dream On, para quando hoje em dia tocasse, falasse, essa é do meu tempo. Né? O que apareceu Exatamente. Foi assim, o caminho que a gente fez também, de trás para frente. Eu tô conhecendo o Aerosmith agora, pelo que era contemporâneo na época, e aí eu vou lá para trás ver o que eles fizeram antes. São poucas as pessoas que você vê que assim, não, eu conheci o Aerosmith aqui na década de 70, e aí eu tô acompanhando para frente. E mesmo assim, quem fez isso não ficou. Você pode ver que os caras que você ouve contando historinha assim do Aerosmith na década de 70, sempre, o Gastão, por exemplo, ele fala do Toys, ele fala do Rocks, mas ele não vai falar pra frente. Entendeu? Dos discos que são cultuados aqui, como é o Nine Lives. Eu gosto do Nine Lives, mas eu acho que a gente vai ter aí a mesma opinião dele ser superestimado, principalmente aqui no Brasil. Demais. Entendeu? Demais. Ele é muito superestimado. Pra mim, ele não entra no... Vou ser polêmico, mas ele, pra mim, não é top 10 dos 15 álbuns de estúdio. Pra mim. Há outros 10 discos que eu botaria na frente, se fosse pra escolher, pra ouvir na ordem do melhor pro pior. Né? Então... 10 eu não sei. 10 eu não sei, mas assim... Não entra nem no meu top 5. Mas não, pra mim, assim, isso aí é indiscutível. Não entrar no top 5. E assim, como a gente fala, respeitamos a opinião de todo mundo. Se você gosta, se você tem uma memória afetiva, eu gosto disso. Aí, né? Exato. Comenta aí, fala aí por que você gosta, pela memória afetiva, porque são muito bom. Embora, assim, a minha música favorita do Aerosmith seja Nine Lives. A música. Sim. Mas o álbum, eu não acho que seja como as pessoas veem aqui. Até porque eu acho que, assim, o Get a Grip ele é meio uma cópia do Pump e o Nine Lives ele copia o Get a Grip. E você sabe como é Xerox tirada de outra Xerox, né? Não fica tão boa. Get a Grip, no caso, é um Pump turbinado, saca? Uhum. Porque o Pump, em muitos momentos, ele soa um pouco cru. E, assim, em alguns momentos, porque também tem umas partes ali que, pelo amor de Deus, que eu não curto muito. Sabe? Tem umas partes que ele é super produzido, que é como The Other Side, né? Que entra as buzinas, entre os Exato. eu fico, porra, bicho. Ele é super produzido, mas tem outras partes que ele é mais cru mesmo. Pois é. E aí o Get a Grip não, ele já chega todo super produzido, com faixa, uma coisa assim. Ele é um Pump com laque, com maquiagem. Laque, ou com muito glacê, né? Eu diria, né? Acho que com muito glacê, tem muito glacê no Pump, saca? No Pump não, no Get a Grip. E o Nine Lives pra mim é aqueles bolos que você bota um monte de glacê e dentro é abacaxi, você acha que é bom, mas dentro é abacaxi. Não, eu acho que é aquele... Não é aquele bolo é bonzinho. É um bolo bonzinho, né? Tem ali, tá lá bonitinho, você vê, opa, essa capa aqui é muito massa. Pô, a capa é ótima. Eu achei a capa fundamental. E aí você vai escutar, a primeira Nine Lives, opa, essa galera ainda dá um caldo aqui. Aí vem Fall in Love. Mas aí Holy My Soul você dá aquele saborzinho. Aí Holy My Soul, aí, tipo assim, esses caras são mestres, hein? Esses caras são mestres, pegaram no coração agora e tal. E aí depois a gente, se não me engano, Attitude, Taste of India, aí vem Full Circle, que Full Circle pra mim... Não. Taste of India eu fiquei, não, assim, o Taste of India eu fiquei, bicho, essas influências aí, indiano aí, tá
Pô, achei interessante, gostei, foi massa, né? Aí você passa, aí vem For Circle, aí eu... deu uma quebrada, né? E aí vem outra faixa, eu não sei, cara, se é Something to Give, Something Give, alguma não tô Something's lembrado. Gotta Give. Aí, Something and Gotta there, Give, ou Attitude Adjustment, é uma dessas duas que eu lembro que na época, quando eu escutei, bicho, eu fiquei assim, cara, isso aqui poderia estar na Malhação, entendeu? Isso aqui poderia, tipo, a galera lá brincando, correndo, tipo, num momento assim de entre-cena, entendeu? sim, sim. Tipo assim, da pessoa saindo, indo pegar o táxi, e, pô, essa música aqui caberia perfeito, bicho. Aí eu, não, essa aqui não rola, não. E aí depois vem, pô, The Farm, legalzinha e tal. And There a Beat eu Crash, que eu acho gosto, Crash também. boa também. Mas assim, eu Pô, acho que Crash. é um Ó, disco que é no muito Crash eu longo. escutei. Assim, no Crash eu escutei, eu, porra, bicho, é isso aqui, hein? Essa galera manja, sabe fazer o negócio. Aí depois do resto, menino. Aí, Mas não, é um enfim, disco longo, né? Ele é um disco é, longo. Mas assim, a gente um dia fala do Nine Lives com mais detalhamento. Mas é porque é fundamental a é gente verdade. falar de como as pessoas veem. Porque já que a gente tá falando do Aerosmith, assim, da visão aqui no Brasil, né? E Essa relação, né? da relação Aerosmith-Brasil, não em shows. Porque de shows a gente pode falar depois, mas é que também não tem muita coisa muito profunda para dizer aqui, né? Dentro desse assunto. Mas assim, o Nine Lives ele é visto por muita gente como o melhor disco da Aerosmith aqui. De novo, Não é, cara. eu entendo quem fala, eu gosto muito pela memória afetiva. Eu gosto porque eu gosto mesmo. Mas eu não entendo botar ele em primeiro lugar, sendo que ele não é o melhor nem da década de 90. Dois, né? Porque vem o Get a Grip, né? E tal. Enfim, bicho, é complicado. É Entendeu? complicado. E outra, se você Assim, falar mal dele, você é o herege. Você já deve ter percebido isso, eu né? já percebi, já percebi. Tinha até, teve até um comentário que não sei o que, você falar mal, a pessoa era retirada, enfim. Foi isso que eu percebi. Eu fiquei, cara, peraí, bicho, esse é só um disco mediano, que Sim, tem momentos bons, tem momentos ruins. Depende muito do clima que a pessoa ali vai escutar. Mas se você pega a discografia da banda, porra, você fica, não, bicho, não rola, não rola. Mas assim, é entendível no sentido que você falou. A memória afetiva, ela prevalece sobre os nossos temas, sim, sem né? dúvida. Prevalece, então é entendível, né? Você colocar. Agora, também não ache que por você gostar, que isso seja algo que define, algo que prevaleça sobre os demais. Por exemplo, o rapaz aí já está dizendo que o Toys and Dead que é o melhor, entendeu? Ele acha que é o melhor. Você acha que já é o Rox, Sim. né? Eu Mas já acho que é o assim, Toys, nesse mas exato o momento da minha Toys, vida. mas quem me fala assim, o Toys é o melhor, não é uma coisa que assim, eu prefiro o Rocks, mas não é algo que eu vou falar, não, é discutível. Como é quando alguém fala que é o Nine Lives? O Toys é Uhum. completamente aceitável, tipo, é normal pra mim. É óbvio que tudo é opinião, mas pra mim é normal que a pessoa fale, não, o Toys é o melhor. Eu também, E tipo, digo não é mais, uma opinião absurda. assim, durante muito tempo mesmo, eu gostava mais do primeiro. Então, Eu gostava mais do primeiro. Até porque eu achava aquilo ali fantástico. Quer dizer, eu ainda acho fantástico. sim. Né? Aquela pegada blues que a banda tinha, né? Que morreu no primeiro. Não, Sim, sim. não a pegada. Eu digo Não, mas assim, aqui de som. composições, né? Sonoricamente falando, musicalmente falando, a influência pesada do blues, a banda guardou toda no primeiro trabalho. Depois você vai ver, obviamente, que a pegada blues da banda permanece ao longo da carreira, mas Sim, não em termos de composição, sim, né? sim. Claro que você vai ter músicas ou outras que tem a pegada blues que o Aerosmith sempre teve, né? Mas ali no primeiro, bicho, está tudo ali, É, né? Está exato. tudo concentrado. Né? E aí, posteriormente, depois, muito depois, que eu comecei a escutar bem muito Rocks e Toys and Dead, eu fiquei, porra, bicho, esse aqui é mais completo. No Toys, né? No Sim, meu sim. caso. Mais completo musicalmente, porque nessa mesma época eu estava escutando muito Rolling Stones, estava escutando muito Led Zeppelin, né? E Essas fazia bandas sentido mais, setentistas de... né? Dentro do. Pois é.
desse universo. Exatamente. Eu estava escutando ali a cena da década de 70. Né? Então, quando eu escutei assim, porra, bicho, isso aqui, pô, por exemplo, isso aqui do Aerosmith dialoga muito com esse CD aqui dos Stones pela musicalidade, ou com esse aqui do Led Zeppelin, né? Aí eu fiquei, porra, bicho, é isso aqui que é o negócio da coisa, entendeu? É Sim, esse aqui sim. que é o ponto-chave da musicalidade da banda, não é? O primeiro soa aquela banda que quer chamar atenção, que é aquela música que tá a banda com muita garra, com muita Exato. agressividade e tal, né? Depois mostra uma banda já mais adulta, adulta no sentido de composição, Já né? foi Eram jovens, amadurecendo, né? mas pronto, exatamente. Então, é aquela coisa que, como a gente falou na segunda live perdida, né? Você, você dialoga com seus pares, entendeu? Exato. E uma Você coisa é faz seus um... pares serem o Rolling Stones ou o Led, outra coisa é seus pares você ser os Backstreet Boys e a Britney Spears. Pois é. Sabe? Até Ou... aí, você tem que saber onde é que você está, entendeu? Uma coisa é é, você fazer um som, tô velho, vou fazer um som mais levinho aqui. Outra é você ser um cara de 50 anos nas costas e querer fazer um som para disputar com esse povo. Não dá. Exato. Porque é isso que a galera tem que entender um pouco. Porque, por exemplo, se na década de 70 a gente vai ter esse diálogo que a gente acabou aqui, a banda ali antenada com o que o Led Zeppelin, ou os Stones, ou o Deep Purple, né, tava soltando, né? Na década de 80 você vai ter uma banda que já está antenada, por exemplo, quando lança o tanto o Rock na Hard Place e o Done With Mirrors, era um som mais agressivo. Sim. Você pode ver que tantos os dois, eles têm uma guitarra mais forte, mais pesada, mais E o Don With grave. Mirrors ainda Entendeu? teve a produção do cara que produziu o Van Halen, o Ted Templeman. Exatamente, né? Então, Entendeu? assim, não é à toa, é a banda que dialoga, por exemplo, ali no início de 82, você tinha o auge comercial do heavy metal, Sim, do da nova surgimento do heavy onda, né? metal em si. Exatamente. E de como isso influenciara as bandas também norte-americanas. E como Né? Não até para o Aerosmith imitar, tá mais assim, nervoso, né? pronto, tem umas guitarras muito mais pesadas, umas composições mais agressivas como Jailbird, por exemplo. Né? Sim, Jailbird. Você vê que aquilo ali, eu já vi versões daquela música ao vivo que é beira o heavy metal, de sim, sim. tão rápida, de tão agressiva que a guitarra estava. Né? Então, assim, você vê que a banda está dialogando com a cena. Tipo assim, a banda não queria soar uma banda atrasada ou da década de 70. Sim, É uma banda sim. que queria soar agressiva, né? Embora trouxesse seus elementos ali, que estão presentes também de É, algumas composições de blues. você agora Né? acho que falou tudo, porque assim, diferente do Kiss, que simplesmente copiou quem copiava eles nos anos 80, o Aerosmith tem esse povo todo aí. Virou uma banda contemporânea, mas mais com a marca deles. Exato. Tá? Você vê, por exemplo, em Dig It Up, eu não sei não estou lembrando da música, do nome completo. The Dig Is Mas Up, que do Rock tem, Hard Place. pronto, acho que é essa aí. Já tem aquela pegada funkeada que o Aerosmith tem, Sim. First entendeu? Comes to Ela já Show. tem, como show, tem a própria faixa título, Rock in a Hard Place, Sim, né, com aquele riff, né? Pan, tadan, tadan, tan, tan, exato. tadan, tadan. Então, isso aí, cara, mostra que é uma banda que estava dialogando com o período, mas que não tinha esquecido seus elementos em termos Exato. de musicalidade, né? Era uma banda agressiva ali no início da década de 80, tanto que aqui fala que é o tataravô, né? Que É, fala o tataravô do heavy metal. Eles colocam aqui, eu acho que eu esqueci até de dizer, que eles colocam aqui dizendo que a banda era, deixa eu ver aqui, era os tataravô do metal, alguma coisa assim, que eles colocam, né? E aí, ou seja, você tem a banda ali que está dialogando com esse heavy metal mais comercial das bandas inglesas que vão explodindo, né? E aí, em 85, né? Pega ali o rescaldo das bandas mais agressivas do cenário norte-americano, que seria o Motley Crue, que seria o próprio Van Halen, o Twisted Sister, que ainda fazia um certo barulhinho e tal, sim. né? E a banda solta. E aí, em 87, aí você já tem, em 87, bandas como Poison,
como Cinderella, já chamando a atenção. Que o produtor entendeu? em si era o Bruce Fairbairn, que era desses caras, né, que trabalhava com esses negros e tudo. Entendeu? Tipo assim, era a banda que era contemporânea ao seu som, né? Só Exato. que ela tinha, tipo assim, ó, isso é Aerosmith. Por exemplo, você pega a Magic Souls, que o Steven falava que era comercial demais. Tudo bem, ela realmente tem a cara daquelas bandas. Mas você consegue ver a Total. marca da Aerosmith ali. No Permanent Vacation, isso no Pump, e aí depois no... Embora no Get Group já é aquela coisa, como tinha o grunge, né? O Aerosmith, eu não vejo o Aerosmith tanto dialogando com o grunge, embora tenha... Não mesmo. Que embora... nem o Kiss, né? Exato. Mas é meio assim... O Aerosmith influenciou, é óbvio, essas bandas de grunge todas falam do Aerosmith, mas o Aerosmith não foi nessa onda como o Kiss, né? Eu acho até, não comparando assim, só pra gente ter um norte, né? Seria mais ou menos o que o Get a Grip seria tão aquela superprodução que foi o Use Religion, né? Porque era um disco duplo. O CD ele é simples, mas ele é um disco duplo, né? O Get a Grip. Sim. Era um disco ousado para os padrões da Aerosmith. 14 músicas. É muita coisa para um disco, era um disco duplo. Né? Então, assim, era uma banda que sempre conversou com sua época. Eu acho que a gente foi conseguindo andando com isso, andando esses 50 anos por isso. E aí eu acho até que a gente consegue até entender por que o Aerosmith só foi fazer o sucesso que fez aqui, depois de falar isso tudo que a gente está falando aqui, porque lá na década de 90. Porque aí o público já estava acostumado com Guns N' Roses, com esses caras do mais hard rock assim, que foi tornando mais palatável, para ir chegar no Get a Grip, embora de novo o Aerosmith tenha seu DNA lá, mas o público já estava mais acostumado. E aí o Aerosmith já deu aquelas baladas de presente, que aí facilita mais para as pessoas gostarem. Porque não é um som heavy, é pesadinha, né? São baladas pesadinhas. Mas fala, puta, dá pra ouvir, sabe? Então acho que o público que foi se acostumando, assim, nos anos 70 não. Nos anos 70 fazia sentido que o Aerosmith tivesse com Deep Purple, Led Zeppelin, e a gente não consegue entender por que não tá. Mas nos anos 90, aí dá pra entender, porque o Guns N' Roses foi muito grande aqui, né? E tem-se a visão até hoje aqui que o Guns N' Roses é maior que o Aerosmith. Né? Mas é por causa da visão que a gente tem brasileira, porque eles foram muito grandes aqui, realmente, então acho que foram acostumando os ouvidos do público, do grande público, para poder chegar ao Aerosmith, lá no Get a Grip, e aí o pessoal fala, bom, agora eu entendi essa banda, por assim dizer, e aí segui como seguiu, Nine Lives, que aí é o auge comercial aqui, né? Just Push Play, né? É porque assim, eu acredito que no caso desse a gente começou com uma coisa para falar da década de 70, a gente já está chegando nos anos 90, né? Sim. Mas ainda assim, para a gente entender que a gente está falando de comparação de períodos, né? Sim. Assim, o que a gente chegou da década de 70 e tal. Cara, é porque eu acho, cara, que a banda dialogou, mas ela dialogou antenada nesse sucesso comercial. Exato. Entendeu? Porque, assim, se a banda tivesse continuado na linha Done with Mirrors, esquece. Não ia. É só pegar o AC/DC. O AC/DC nunca mudou o som. Mas o AC/DC teve nos anos 80, caiu. Né? Só foi recuperar nos anos 90. Quando aí, embora fazendo o som característico do AC/DC, mas um pouco mais limpo com o The Razor's Edge, que é do Bruce Fairbairn. Que era um cara que estava produzindo todo mundo da época de sucesso. E aí que o AC/DC voltou. Mas o AC/DC, quando insistiu no mesmo som, sem fazer concessões, por assim dizer, ou poucas concessões, ninguém deu bola nos anos 80, né? É que aqui ficou grande, continuou grande de qualquer forma por causa do show no Rock in Rio, né? Mas lá fora, o Fly on the Wall não fez barulho nenhum.
É porque, assim, é uma série de fatores, né? Se a gente for pensar dessa forma mais ampla, é uma série de fatores que a gente vai ter que analisar. Uhum. Porque de 70 até a década de 80, aqui não existia MTV. E a MTV, querendo ou não, ela foi basilar no sucesso comercial dessas bandas e no sucesso comercial do estilo rock no mundo, né? Sim. Então, quando a banda passa a ser de fato visual, né? Ela já era visual, obviamente, mas não visual no sentido de um produto a ser comercializado de hora em hora, que era o videoclipe, Uhum. né? Vem, obviamente, da MTV desde a década de 80 nos Estados Unidos. Então, isso também é um ponto-chave para a gente perceber Exato. esse avanço, esse sucesso que vai ser somado. A música mais audível, comercial, no sentido de uma balada romântica ou de um rock não tão agressivo, Um rock pro alinhado papai e pra mamãe. exatamente para curtir em família ou no shopping, né? Sim, Tá? Ou associado à imagem de um videoclipe bacana. sim. Então, talvez essa tenha sido a fórmula que proporcionou que o Aerosmith tivesse uma entrada maior a partir da década de 90 Exato. aqui no Brasil. E Né? não, e E não não à toa foram os. anteriormente. Exato, e não à toa são os principais clipes são dessa época. Exatamente, até hoje, e que todo mundo tem lembrança até hoje, Sim. não é? Que vai vir, e vem Crying, vem Crazy e vem Holy My Soul. Sobretudo Crying e sobretudo Holy My Soul. E E nem, para a e galera nem I Don't Wanna Miss pós-2000, a Thing. Nem se fala I Don't Wanna é, Miss a Thing, né? pois é, que ainda entra ela, que né, é a música do Meteoro e tal, que fez o sucesso que fez. Né? Então, somando isso tudo, a gente pode tentar ter um caminho É, a para a gente não gente vai dar entender, respostas, né? obviamente, A gente né? quer E refletir aí, sobre a banda. novamente, né? Você que estiver assistindo aí no canal do Memes in Desk e tal, deixa aí o comentário abaixo, vai falando, explica aí o que é que você acha que foi por que que não teve sucesso na década de 70, que já era tão divulgado aqui no Brasil e na Sim. década de 80, e só veio ter sucesso na década de 90. Né? Aí foi como a gente foi soltando aqui coisas para a gente pensar. Né? Será que foi a questão de não ter um hit, como eu já falei, um grande hit ali na década de 70, O ou 80, som, mais o som, comercial? o som mais comercial para o público brasileiro, porque assim, eu lembro que quando saiu o Ronque Não Bobo, tinha um professor que falava, gosto da Aerosmith e tal. Ele me fala, pô, eu vi aquele disco novo, achei horrível porque não tem nada a ver com Aerosmith. Eu falei, tem, porque aquilo ali é a base dos caras, sabe? Foi de onde eles. Entendeu? Então é para você ver qual era a visão. Né? E acho que muita gente compartilha essa visão, né? De que aquilo não é o som da Aerosmith, porque acha que o Aerosmith é a Permanent Vacation para frente. Tanto que não fez sucesso, né? Assim, a níveis do Aerosmith, né? Claro que, Não, claro que para qualquer outra banda, um disco de ouro já é o máximo. claro, mas não Foi pro, o que não o pro Aerosmith, Aerosmith. né? Que até então, que eles tinham Muito menos lançado do o que no quê? Brasil, porque aqui no o que saiu foi Baby Please Don't Go. E eu já assisti MTV todo dia na época, e assim, tocava, mas eu sinto que tocava mais porque era o Aerosmith. Não chegou a entrar no disque, como entrou os outros clipes da época, né? Então, tipo Uhum. assim, tocava na programação, mas não tocava no disque, né? No top 20, essas coisas. Exato, né? E aí, inclusive, que é um trabalho, né, postergado desde a década de 90, que a gente sabe, né? Que a banda queria 95, gravar algo já falamos. parecido, Exato. não é? Que inclusive já tinha até saído na imprensa na época, que eles Aqui, tinham na imprensa manifestado aqui do isso e Brasil, tal. inclusive, uma entrevista para Pois é, Bis, para Bis ou para exato. Showbiz? Deixa eu ver. Acho que é Para showbiz já. Bis, para Bis, que foi Não é pra quando. Bis ainda? Tô vendo aqui. São 10 perguntas aqui, aí falando, ó. Cadê? Perguntando sobre. Aqui. E o que há de novo sobre o tão comentado álbum de blues da Aerosmith? Nós gravamos alguns dos nossos blues favoritos ao longo da nossa carreira. Quando ficamos sabendo que o Eric Clapton estava fazendo a mesma coisa, resolvemos colocar o projeto na geladeira e segurar um pouco a onda. Nós escrevemos tantas canções legais nos últimos tempos na estrada. Se você jogar a isca, é possível pegar algum peixe grande. Achamos que temos que valorizar mais nossas canções e tocá-las com alguns estandartes do blues. Aí perguntam do From the Cradle, do Clapton, né? Aí o Steven, resumindo aqui, o Steven diz que ele está meio que agradecendo, né? Os caras do blues. E se um dia o Aerosmith decidir fazer o mesmo, o espírito será igual?
né? Que ele, assim, o espírito de agradecimento, né? De tributo. Aí fala, ele seria diferente. Nós faríamos algo com o espírito de blues, mas com a nossa personalidade. Nós gravaríamos pelo menos uma canção dos Yardbirds. Seria algo bem diferente. Né? Não gravaram. Sempre foi a banda número 1. Exato. Mas assim, você percebe que aqui, ele, quando saiu depois o Ronque Não Bobo, realmente tem um espírito de blues, mas tem a cara do Aerosmith. Exato. Né? Eles têm o DNA do Aerosmith ali. E, aliás, uma curiosidadezinha aqui sobre esse disco, o Steven não queria fazer esse álbum. Era o bebezinho do Joe. O Joe é quem insistiu. Eles precisavam gravar um disco, né? A gravadora estava no pé, e o Steven não estava afim de gravar um disco de blues. E o Joe insistiu e aí acabou saindo. Mas, assim, como eu disse, no Brasil, esse disco quase não aconteceu. Embora até seja interessante que ele tenha saído aquela versão da gaitinha aqui. Aquela caixinha que tinha gaita, não sei se você se lembra. Sim. Saiu aqui e tal, enfim. Tipo, mas eu acho que é muito porque era o Aerosmith, não porque era um disco que faria sucesso aqui. Entendeu? Exato. Então, assim, acho que pra gente encerrar... Já era banda grande, né? Exatamente. Então, para encerrar aqui, a gente pede para vocês comentarem, compartilharem, dar like, né, aqui no YouTube, no Instagram, lá no YouTube, aqui no Instagram. E aqui o que a gente está falando, discutindo sobre a banda, porque a gente, tanto eu quanto o Ever, a gente gosta de pensar a banda um pouco além, sabe, do que se fala sempre. A gente não tem resposta para nada aqui, definitiva. Não temos essa presunção. Porém, a gente gosta de compartilhar alguns pensamentos, né? E compartilhar com as outras pessoas para a gente saber, tipo, sabe, o que é que as pessoas pensam sobre o Aerosmith, além daquela coisa do gatão Steven Tyler. Aquilo ali é bizonho, cara. É bizarro. E pensar... Gatão Steven Tyler. Isso, se você for prestar atenção e analisar, isso já é uma tentativa, por exemplo, lembrando, né, a revista Pop, né, dedicado aos jovens da época ali, da década de 70. E você viu que a capa da revista nada tem a ver com algo relacionado a rock, o Aerosmith e tudo mais. Mas esse apelo no discurso, ele é exatamente para atrair um público feminino. E que até e se você o gatão Steven Tyler foi o que colou. Isso não é à toa. Foi o que colou. Né? Hoje muita gente tem essa coisa do Steven como sex symbol, e você vê que a base feminina de fãs do Aerosmith é bem forte. Sim. É bem forte. Exato. Então, meio que não estou dizendo, meninas, que gostam porque o Steven é bonito. Mas você pode perceber que todas as meninas que gostam do Steven acham ele o sex symbol. Embora eu acho que ele é mais feio que bater em mãe. Nossa. Feio pra caramba, né? Não que eu seja bonito, mas... Né? Ou tipo, enfim. É muito tenso. É muito tenso isso aí que você falou agora. Eu fiquei até... Nossa, cara, que pesado, hein? Realmente é feio mesmo. Mas assim, então, assim, colou o discurso de sex symbol, que 40 anos atrás a gente que tentaram colar nele. Tipo, continua. Exatamente como você mostrou, né? Você mostrou na revista, né? O gatão Steven Tyler. Cara, que porra de negócio de gatão, bicho? Você tá ali, você tá... Mas eu tenho um recorte aqui de 2002, velho, falando da Liv. E aí citando o Steven como um ícone de moda. Né? Então, tipo assim, você vê. De moda, tudo bem. O cara tem seu estilo. Exato, mas assim, continua dentro dessa questão de sex symbol, né? De ser além de um roqueiro. Além de um músico, né? Não sei se eu vou encontrar aqui. Porque, né, ele viajou muito, né? A partir de 2000 para cá, né? Isso aí eu acho que ele virou midiático demais, subiu a cabeça dele. Eu acho que merecia até a gente fazer uma live discutindo sobre isso. Que seria uma live bastante polêmica. Próxima. Sim, sim. Aí pronto, a gente seria expurgado dos grupos que a gente tá. Eu ia lá pegar, opa, tá aqui? Tira. Né? A próxima, vamos falar do Rock na Hard Place? Bora, aí a gente fala do disco em si, não da disco, porque senão o Instagram corta a gente. Eu não sei se eu vou poder na semana que vem. Porque eu tenho algumas coisas pra fazer, mas a gente marca pra gente. A gente vai fazendo e divulga. Exatamente. Só sobre Rock na Hard Place, de 82 a 84.
Pronto. Pega a turnê. Exatamente. E aí a gente tenta fechar em 1 hora e pouco. Como a gente vai fazer Exatamente. Não cortar. Acabou virando uma outra live. 2 em 1. No Brasil. Acabou ficando. Então é isso, galera. Até a próxima. Acompanhe aí o canal, né, do YouTube do Memes in the Attic, que a gente vai ficar postando os vídeos aí. Exato. A gente não vai postar só live aqui. Material da Aerosmith em geral vai para lá, mas a gente quer postar. Eu quero postar bastante coisa lá, tipo, da gente aqui, falando debatendo a banda. Eu vou convidar outras pessoas pra gente fazer isso também. Tu vai fazer outras, né? Outras pessoas pra contar as histórias que as pessoas têm com Aerosmith. Pra falar, sabe? Pra ter um local pra gente poder falar da banda. Eu acho que isso é importante. Exato. E aí sigam lá as páginas também, né? Sigam a Aero Memory, The Attic. Aero Memory e o Memes in the Attic, seja no Facebook ou seja no Instagram. Só colocar lá que vai aparecer. Ok? Tá bom? Pessoas. Muito obrigado aí quem assistiu. Até a próxima. Polêmica. Valeu, Ever. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.